Agora sim. Obrigado, Karine. Bom dia. Eu estou aqui ajoelhado, não só apenas em deferência ao professor, mas por conta da câmera. Queria oficialmente agora dar abertura ao nosso evento. Hoje é uma satisfação muito grande poder receber o professor Álvaro Pérez Ragone, cujo currículo, até mesmo por conta do atraso, vou me permitir abreviá-lo. Professor Álvaro Pérez Ragone é egressado nacional da Universidade Nacional de Tucumã, na Argentina, mestre em Direito, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Colônia, da Alemanha, visitante internacional em diversos países, como na França, na Inglaterra e na Itália. É pesquisador também internacional com muita atuação aqui no Brasil, entre nós, além de investigador externo também no Chile e na Argentina. Professor, aqui em Juiz de Fora temos uma honra enorme de poder recebê-lo. Os nossos alunos estão aqui atrás de mim, como o senhor pode ter visto, todos ávidos por sua exposição. Nós temos aqui aproximadamente 40 minutos para que o senhor possa falar, mas o nosso prazo aqui não é um prazo preclusivo, o senhor fique à vontade. Depois, certamente, os alunos vão fazer algumas perguntas, sem ultrapassar também o nosso combinado. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conosco, ainda que de forma online. Peço mais uma vez desculpas pelo atraso na nossa questão tecnológica. A palavra é sua, professor. Obrigado. Bom dia para todos, para todas, novamente. Obrigado ao professor Márcio pelo convite, à universidade pelo convite. Parabenizar aos organizadores desta palestra virtual sobre a desjudicialização da execução. E é um prazer para mim falar com vocês sobre este tema. Eu não sei se vocês conseguem escutar certo. Eu estou escutando com delay. Sim, estamos ouvindo bem, professor. Está certo, sim. Sim, estamos ouvindo bem. Eu vou desligar o meu microfone aqui, só para facilitar o senhor, mas estamos ouvindo bem. Ótimo. Se conseguem ouvir bem, vamos na frente. Já deu ótimo. Então, o tema da desjudicialização da execução não é novo. No fim dos anos 90 do século passado, após diagnósticos apresentados pelo Observatório Permanente da Justiça, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em pesquisa por demanda do governo de Portugal, empreendeu-se uma série de reformas processuais na Portugal. Entre essas reformas aprovadas a partir desse esforço de transformação radical do modelo de processo civil, uma experiência inovadora se destacou. Uma experiência que foi realmente disruptiva na tradição lusitana e, obviamente, na tradição latino-americana, que passou até ignorada pelos países de Latinoamérica. A previsão da atuação de agentes de execução, a desjudicialização da execução no processo civil. Os agentes de execução são solicitadores autônomos, credenciados pelo poder público e não vinculados ao judiciário, a quem são delegadas funções para a prática de atos de execução forçada de um título em favor do credor. O ponto de partida da discussão naquele momento foi o congestionamento dos tribunais em Portugal, em grande medida causado pelas cobranças de dívidas. Por isso, entendeu-se que a delegação das tarefas executivas poderia trazer bons resultados. O juiz tem tempo e tem dedicação para o conhecimento dos processos, os processos onde tem muitos sistemas de audiências, a influência do processo civil alemão, e
para a execução, tem os auxiliares que não são parte do Poder Judiciário, que são os agentes de execução. Mas tem um outro antecedente na Latinoamérica, agora na Latinoamérica, que o mais novo antecedente foi o oficial de execução, muito similar ao agente de execução português, como um profissional liberal no projeto de novo Código de Processo Civil para o Chile, no ano 2012. É um projeto que ficou muito bem organizado, com estudos interdisciplinários de um profissional liberal para trabalhar na área de execução, que vai ter competência para conhecer na execução. Um projeto muito bom, mas que ficou na discussão no parlamento e ficou, eu diria, não conseguiu ir na frente, pelo fato que nos senadores o projeto foi visto como uma estrutura que não era acorde à Constituição que fala da jurisdição como conhecimento e execução. Um projeto muito bom, no meu critério, e a gente teve oportunidade de trabalhar especialmente nesta área no projeto, mas que finalmente não deu certo. Por meio do método de interpretação qualitativa, da forma analítica e explicativa, destaca-se nesta palestra a temática da desjudicialização da execução civil como procedimento proporcionador de maior celeridade, transparência, menor custo e eficiência aos atos executivos na esfera extrajudicial. O enfoque dado na presente pesquisa perpassa pela análise do projeto de lei que dispõe sobre a desjudicialização da execução civil de títulos judicial e extrajudiciais no caso do Brasil. Trata-se, por certo, de uma tendência mundial que estimula a diversificação dos sistemas e métodos de pacificação de conflitos jurídicos, mas bem, métodos para uma tutela eficiente e efetiva dos direitos, desvinculando a atividade executiva da atividade jurisdicional de conhecimento, não obstante, sujeitar-se ao controle de legalidade do Poder Judiciário. De outro lado, a opção pela desjudicialização não é nova, como eu tenho falado, e não tem apresentado avanços significativos, ao menos em Latinoamérica. Perceba-se que o Código Brasileiro de Processo Civil de 2015 já autorizou que a sentença judicial fosse levada a protesto, o artigo 517, e não se viu qualquer melhora significativa nos estoques de processos pendentes de efetivização ou mesmo na taxa de congestionamento na execução dos tribunais de justiça. Um dos princípios inseridos na sistemática do Código de Processo Civil, ao prever o surgimento da figura do agente de execução para o exercício das funções inerentes à execução extrajudicial para a cobrança dos títulos judiciais e extrajudiciais no Portugal, é justamente o que já temos falado nesta palestra, o escopo de expor como os seus procedimentos podem respeitar e garantir a observância dos preceitos constitucionais da
inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa, garantindo às partes o pleno exercício, além de aprofundar os temas controvertidos do projeto, neste caso do projeto brasileiro, de lei, como os procedimentos previstos no atual ordenamento processual civil. Nesta introdução, eu preciso ser realista com vocês. A realidade nos países latino-americanos é a quantidade de processos judiciais é colossalmente maior do que a capacidade de ação do Poder Judiciário. Ao lado disso, parece haver um grande desperdício operacional ao colocar a estrutura dispendiosa e extremamente qualificada do Poder Judiciário para lidar com questões que são simples, por um cálculo de custo-benefício, poderiam ser resolvidas de modo menos oneroso e sem prejuízo à qualidade de solução e de tutela, solução do caso e de tutela adequada dos direitos. Os pontos nucleares desta palestra, então, vão ser a partir de duas perguntas. Duas perguntas que estão ligadas com um diagnóstico. O primeiro, os números assustam. A quantidade de magistrados no Brasil, incluídos desembargadores e ministros de todas as esferas, de processos judiciais em trâmites, não é adequada para o conhecimento de todo o volume de processos que estão no judiciário. É óbvio que isso não é viável, o que justifica a morosidade do Poder Judiciário. Todos sabem que, na maior parte das vezes, ao ajuizar uma ação, a parte terá de aguardar alguns anos para obter um desfecho final. O modelo judicial brasileiro não funciona adequadamente. Isso é um fato. E é um fato em toda a Latinoamérica. O Poder Judiciário é uma estrutura que demanda elevadíssimos gastos públicos. Cada juiz custa muito. Há elevados gastos com a manutenção dos demais servidores públicos do judiciário, com pessoal, com infraestrutura. Realmente, o Poder Judiciário depende de pessoal com alta capacidade técnica, o que, obviamente, exige gastos maiores. O problema não é a alta dimensão desses gastos. O Poder Judiciário precisa mesmo de um alto investimento. O poder é uma adequada distribuição desses gastos. E o problema é o uso dessa estrutura para lidar com problemas que poderiam ser tratados de forma mais racional por uma outra estrutura, como nos âmbitos dos serviços notariais e de registro. Em relação ao tempo de tramitação dos processos, demonstra-se ser a fase de conhecimento mais rápida do que a fase da execução, em que, pese esta fase final não envolver atividade de cognição, mas de concretização do direito reconhecido na sentença ou num título extrajudicial. Não acredito que a solução seja aumentar os números de juízes, ao menos pelo momento, catapultando os gastos públicos, com consequência aumento dos impostos. Temos, antes de tudo, que pensar em formas para retirar demandas que, sob a ótica do custo-benefício, poderiam ser resoltas fora do Poder Judiciário, com ganho de velocidade e até mesmo de qualidade e menores custos. É possível obter
soluções mais eficientes, sem sacrificar os valores inegociáveis do Estado constitucional de direito. É viável concretar a justiça com eficiência e transparência. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é pergunta também. É o patrimônio do devedor e o devedor não estão no escritório do juiz. Mas, embora precisa-se de profissionalizar a execução como parte de da tutela jurisdicional efetiva e eficiente, com profissionalização dos auxiliares ou de quem vai participar na execução, que é embora do escritório do juiz. Ainda que o juiz seja quem decida muitas coisas na execução, na verdade, os atos principais da execução são trabalho que é trabalho feito fora do escritório do juiz, porque o patrimônio do devedor e o devedor mesmo não está no escritório, mas está fora do escritório do juiz. Esta palestra, agora, para começar, após esta introdução, estas hipóteses prévias, estas perguntas prévias, tem duas partes para fechar com uma conclusão. Primeiro, a necessidade de desjudicializar algumas áreas da justiça. Neste caso, a execução. A segunda parte é por quê, que e em quem vamos a desjudicializar a execução civil. Então, vamos começar com a primeira parte, que tem uma afirmação, a necessidade de desjudicializar o acesso à justiça executiva. Se visto que o acesso à justiça não se restringe à prestação jurisdicional. Normalmente, quando se tem um entendimento quase unânime quanto à necessidade de desestatização de um maior número possível de demandas para simplificar e desburocratizar a resolução de conflitos. Uma moda muito importante que pode ser até criticável, como tem se trabalhado em Latinoamérica, em relação às soluções alternativas de conflitos, os ADR, obrigatórios como pressupostos processuais para o início do processo. Ou seja, já temos em muitos países de Latinoamérica, neste caso no Peru, é obrigatório, antes de começar o processo, tentar um acordo perante conciliadores, esse é o nome. É obrigatório na Argentina, antes de iniciar o processo judicial, tentar a mediação. Então, quando a conciliação no Peru ou a mediação na Argentina, que é privada, não tem sucesso, eu já estou com o pressuposto processual para acreditar e poder começar com o processo judicial. Lamentavelmente, o funcionamento na área civil e na área comercial não é muito bom. É bom na área de família, mas lá tem precedentes de mais de 30 anos, onde já tem desjudicialização, está desjudicializado o início do processo. Então, para começar o processo civil, eu preciso de um pressuposto, e o pressuposto é esgotar a possibilidade de uma solução amistosa. Então, já tem antecedentes e eu sou crítico da obrigatoriedade de ter que ir para esses mecanismos antes de
poder começar, ou para poder começar o processo judicial. Bom, o que estamos falando no caso da desjudicialização da execução, estamos falando de um momento posterior. No caso da ADR obrigatórios, é um momento antes do processo. Ninguém tem discutido isso até agora, sobre a constitucionalidade e não constitucionalidade. Os tribunais constitucionais de muitos países, além do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, têm falado que era constitucional. Mas agora estamos falando da necessidade de desjudicialização quando o processo já tem terminado, já temos uma decisão ou temos títulos executivos extrajudiciais. Então, note-se o paralelismo da discussão como para dizer, sim, olha só, se não tem problemas de constitucionalidade com o Estado de Direito, os ADRs obrigatórios prévios, então, por que vai ter problemas com o Estado de Direito constitucional a desjudicialização da execução, que é uma etapa posterior ao conhecimento ou suplida pelo fato que você tem já um título executivo extrajudiciário? Então, note-se esse paralelismo. Não é uma discussão nova, é uma discussão velha e que pode trabalhar-se pela analogia para, eu falaria, exorcizar espíritos que podem dizer não, é inconstitucional, os problemas de constitucionalidade. Bom, para ingressar ao processo judicial, preciso previamente de um esgotamento de uma etapa prévia extrajudiciária privada. Aqui, o que está se falando é da etapa posterior ao conhecimento ou pelo fato por ter título executivo extrajudicial que habilita o começo direito da execução. Há uma imperiosa necessidade de cogitar-nos em forma de desjudicialização. O legislador brasileiro já havia enxergado isso, do que dão alguns exemplos. Divórcio e inventário extrajudiciais, 2007. Execução extrajudicial de alienação fiduciária em garantia, 1997. Execução extrajudicial hipotecária, 1966. Reconhecimentos de filiação socioafetiva, 2017, com a reforma do 2019. Extrajudicialização da homologação de penhor legal, artigo 703 do Código de Processo Civil. Extrajudicialização da consignação e pagamento, 539 do Código de Processo Civil. E assim tem muitos casos mais. Aliás, o próprio setor privado, diante da ineficiência dos mecanismos estatais de cobrança de dívidas, criou formas próprias e alternativas de cobrança de dívida, como criação de cadastros de inadimplentes, como o Serasa. Mas precisamos avançar muito mais. Vamos falar agora, vamos começar sobre o nosso tema, a desjudicialização dos processos de execução, com esses antecedentes que precisam ser conhecidos. O fenômeno de desjudicialização no quadro, no marco do processo do Estado de Direito Constitucional, como foi possível profissionalizar, externalizar em termos de desjudicialização. Agora, vamos falar esses temas no ponto que é o processo de execução. Para efeito de esta palestra, o processo de execução
diz respeito a procedimentos disponíveis para obter, com a possibilidade do uso da coerção, a satisfação forçada de um crédito com base em um título executivo, seja judicial ou extrajudicial. Abrange assim o cumprimento da sentença e das diferentes formas de execução previstas no Código de Processo Civil. Agora, desconheçamos estudos estatísticos oficiais, a experiência forense demonstra que a grande parte dos processos de execução resulta infrutífero. A parte execuente não consegue penhorar nada por falta de bens do devedor. Ponto 1. Não consegue penhorar nada porque quem conhece melhor o patrimônio do devedor é o próprio devedor. E não conseguimos ter mecanismos adequados e profissionais para obter essa informação do próprio devedor e de quem está vinculado com o próprio devedor. Sim. Perdão, só um minuto, por favor. O som do senhor aqui, para nós, ficou ruim por conta de uma caixa de som. 2 minutos eu resolvo, perdão. Ótimo, ótimo. Dá licença. Professor, tente agora, por favor. Alô? Vocês conseguem escutar? Ótimo. Pode continuar, professor. Desculpe. Ótimo. Então, vou continuar, novamente repetir o ponto onde fiquei, que é o tema da execução que não é frutífera. E em vários desses feitos, a parte executada sequer apresenta qualquer tipo de impugnação. Em poucas palavras, o Poder Judiciário trabalha à toa nesses processos, o que, no contexto da carência de juízes e de alto volume de processos, representa um detestável desperdício do tempo de trabalho e de energia no judiciário. Outras formas mais céleres e, quizá, de maior qualidade poderiam ser utilizadas, como justamente a implantação de um modelo de desjudicialização dos processos executivos. O tema já vem sido cuidadosamente estudado academicamente. No Brasil, eu falaria nos últimos 20 anos, mas no mundo, muito antes. A desjudicialização no direito comparado da execução civil é uma tendência em ordenamentos jurídicos estrangeiros. Diversos ordenamentos jurídicos estrangeiros adotam o procedimento da desjudicialização da execução
como forma de contribuir para a redução das demandas que possuem grande potencial de ineficiência e ineficácia, existindo na maioria dos países europeus a figura do agente de execução com status privado, como na Holanda ou Países Baixos, Bélgica, França, Escócia e Portugal. O ordenamento jurídico francês possui um diploma e uma estrutura normativa quase perfeita e próprio no Código de Execução, Código de Execução que foi modificado o ano passado. Antes chamava-se ao agente de execução o huissier de justiça. Desde o ano passado, chama-se commissaire de justiça e tem muita mais funções desjudicializadas que as funções que tinha o huissier de justiça antes do ano passado, com competências privativas para executar créditos de títulos executivos judiciais ou extrajudiciais sem prévia autorização judicial do Poder Judiciário. E o credor não precisa de advogado. Vai diretamente para o commissaire de justiça e vai começar com o título executivo, o huissier de justiça, o processo executivo. Por quê? Porque o huissier de justiça é um profissional, normalmente com uma mestria e formação especializada em direito muito qualificado. Então, eu não preciso de advogado. Já tem um custo menor, porque eu vou ter que pagar só uma taxa para o commissaire de justiça. O commissaire possui liberdade de escolher o meio executivo mais adequado, assim como poderá praticar a apreensão de imóveis, requisar e muitas outras coisas. Na tese, nesta possibilidade de uma visão do agente de execução privada que auxilia ao Poder Judiciário, é uma das alternativas. Outro tipo de alternativas é a alternativa que a execução seja feita por órgãos administrativos. Por exemplo, na Suécia e nos países escandinavos, também em muitos estados dos Estados Unidos, quem conhece melhor o patrimônio das pessoas é o órgão tributário. Então, um órgão tributário que pertence à administração é quem normalmente é competente para a execução. Então, são muitas opções. Uma dessas opções seria pensar já em desjudicializar em quem já temos na nossa estrutura, especialmente no Brasil. E estou falando da estrutura dos serviços notariais e registrais. Possivelmente, para pensar, e só para pensar, nos serviços notariais e registrais como possíveis centros para desjudicializar a execução. E esta é a pergunta de quem poderia ser o adequado. Já temos a resposta do sistema de Portugal no agente de execução, que é um profissional liberal. Mas quem poderia ser no caso do Brasil? Os titulares, por exemplo, dos serviços notariais e registrais são profissionais do direito, selecionados em dificilíssimo concurso público, fiscalizado pelo Poder Judiciário. Nos seus quadros, há uma constelação de talentosos juristas com renomados acadêmicos, como juízes, como ex-promotores, como ex-membros da advocacia pública, etc. Os tabeliães e os registradores
ingressam à elite técnica dos juristas. Sua aptidão técnica para assumir a tarefa de ser quem poderiam assumir esta delegação, acho inegável. Desde o ponto da qualidade, da profissionalidade, acho que eles estão em condição. Precisam ser capacitados na área de execução, mas eles já têm uma base profissional que é muito melhor que a base atual profissional técnica dos assistentes dos juízes no atual processo civil para a execução. No caso, sua sujeição a um regime privado de funcionamento abre espaço para a absorção de novas funções, como a hora cogitada. Entre as especialidades extrajudiciais, o tabelionato de protesto é aquela com maior pertinência temática para protagonizar um procedimento de execução extrajudicial. Por exemplo, sua atuação em protesto afeiçoa-se com as cobranças de dívidas. Então, são perguntas sobre quem e respostas possíveis que poderiam ser dadas no sistema de desjudicialização da execução. Agora, vamos vincular o quem em quem poderíamos delegar com a pergunta como poderíamos delegar. A regulamentação do procedimento executivo deve atentar para o fato de que qualquer parte prejudicada poderá socorrer-se do Poder Judiciário para atacar irregularidades no curso desse procedimento. A semelhança do que acontece com outros ritos executivos extrajudiciais que já conhecemos, existem no Brasil. Então, não é que o judiciário deixa os processos de execução, os procedimentos de execução para um privado e o judiciário esquece de ele. Não, o judiciário controla, tem uma palavra final de controle da regularidade desses procedimentos extrajudicializados ou desjudicializados. Sim, considero que as impugnações do devedor, como alegações de impenhorabilidade de bens, embargos, devem, em primeiro lugar, ser endereçadas ao próprio tabelião de protesto. O tabelião deve decidir em favor ou em contra, a semelhança do que se faz em procedimentos administrativos da administração pública. A parte vencida, porém, terá o direito de veicular sua resignação perante o Poder Judiciário. Trata-se de um controle judicial similar ao controle judicial de um ato administrativo. Assim, primeiro, a realização de atos de constrição patrimonial, como bloqueio de ativos financeiros do devedor, poderá ser conduzida pelo próprio tabelião, em sede de procedimento executivo extrajudicial, desde que este, obviamente, observe o contraditório e a ampla defesa. Caso que isso não seja observado, o devedor pode peticionar ao judiciário o controle dessa irregularidade. Em segundo lugar, porém, de assegurar ao devedor as vias adequadas de insurreição, inclusive pela via judicial, em nome do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Entendemos que essa assertiva vale até mesmo para os casos em que o ato de constrição judicial exija o uso da força policial, da força coercitiva pública, como na hipótese, por exemplo, de desapossamento de veículos e de outros bens. A execução corre a conta de constrições judiciais de bens situados dentro do domicílio, dentro do âmbito do devedor,
em respeito a cláusulas de reserva de jurisdição que recaem já constitucionalmente. O devedor poderá socorrer-se do Poder Judiciário do caso que ele age ilegalidade ou irregularidade no processo de execução desjudicializado. Como terceiro ponto, é possível adotar soluções criativas, alinhadas ao Estado de Direito. É possível fazer justiça sem justiçamento. O fato ou que o quadro atual de manifesta incapacidade operacional do Poder Judiciário em dar versão à assustadora carga de demandas não pode permanecer alheio para o nosso estudo. E sim, erguer reflexões sobre iniciativas de desjudicialização que urgem como destaque para o papel protagonista que os tabeliões e os registradores poderão exercer. Além da desjudicialização da execução civil, há outras reflexões a serem feitas, como a conveniência de autorizar, por exemplo, a arbitragem nos serviços notariais e registrais. É preciso enfrentar de uma vez a realidade da incapacidade operacional do Poder Judiciário cognitivo, na função jurisdicional cognitiva, para absorver uma atividade que é materialmente não de cognição, como é a execução. A própria administração pública tem força e exerce atividade executiva. Então, por que não pensar em mecanismos de desjudicialização do Poder Judiciário em termos de execução para outros órgãos que sejam mais profissionais, menos custosos, mais eficientes, mais efetivos dentro do marco do Estado constitucional de direito, aliando assim a eficiência com a criatividade de justiça. Digna nota que é a França, tanto como Portugal. Tem outras alternativas. Por exemplo, onde não tem desjudicialização. No modelo alemão, no modelo austríaco, por exemplo, tem um profissional que é o funcionário judicial pago pelo erário, cabendo intervenção ao julgador somente nos casos de controvérsia de parte do devedor. O Gerichtsvollzieher, o agente de execução que trabalha no espaço do judiciário, ele tem uma formação universitária de 3 anos. Precisa ser... tem formação jurídica de 3 anos, tem uma só universidade na Alemanha que forma a estes agentes de execução, mas são agentes de execução que são considerados funcionários judiciais pagos pelo erário, pagos pelos judiciários e com dependência direta do juiz. E tem muitos outros modelos onde tem até parcialmente desjudicializada a execução, como na Eslováquia e na própria República Tcheca, possuindo os agentes de execução autonomia para atos executivos, em que, pese a necessitar de autorização prévia do julgador, eles têm liberdade e autonomia para atuar e só precisam autorização para atos coercitivos. E na Inglaterra tem a combinação também de desjudicialização, com alguns assistentes, agentes de execução, combinados com funcionários que são funcionários judiciais. Em todo caso, o que vocês conseguem olhar é que o juiz já não é o centro, já não é o órgão principal
na área de execução, mas um profissional que, dentro do judiciário, já embora do judiciário, auxilia ao juiz. Um profissional que conhece do que acontece, o que acontece e como acontece na execução. Então, são muitas opções para falar em termos de desjudicialização. Desjudicialização não é sinônimo de privatização da execução. Eu, pessoalmente, não estou em contra de que uma das alternativas de desjudicialização seja pensar em funcionários, em tanto profissionais liberais que trabalhem na área de execução e que sejam coordenados, mais que coordenados, tenham conexão com o judiciário quando tem controvérsia, quando o devedor ele quer um controle de legalidade, de regularidade da atuação do agente de execução. E com isto, eu estou chegando já ao fechamento da minha palestra para dar uma abertura para ter possibilidade de dialogar com vocês, de vocês poder discutir sobre este tema entre vocês, para perguntar, para gerar debate, em definitiva. O projeto, no caso do Brasil, ressalta que ao executado é garantido o pleno contraditório e a ampla defesa, seja por suscitação de dúvidas ou impugnação aos autos praticados pelo agente de execução, que ele possa causar gravamen, assim como evidência que o executado pode se opor à pretensão do exequente através de embargos à execução, que serão opostos perante o juiz de direito competente nos termos do Código de Processo Civil. Então, o executado, quem é o devedor na execução, tem o amplo contraditório. E tem amplo contraditório, não está limitado ao amplo contraditório. Ele pode exercer esse contraditório para que a controvérsia, agora temos controvérsia, se o devedor tem vontade de controvertir, porque sabe-se que na maioria dos casos tem devedores que não fazem nenhuma coisa. Eles não se defendem. Então, quando eles não controvertem o processo de execução já desjudicializado, o processo de execução continua. Quando eles exercem o direito de controvérsia, essa controvérsia que está se criando vai ser conhecida e decidida finalmente por um juiz. Isso porque a condução do procedimento pelo agente de execução em qualquer dos modelos que a gente tem falado agora, deve se pautar em interconexão e comunicação, em ligação com o juiz competente. Sempre que necessário, deverá ser consultado o juízo para sanar dúvidas suscitadas pelas partes ou pelo próprio agente de execução, assim como os recursos das suas decisões que não sejam reconsideradas, além de prever que as medidas de força ou coerção a serem aplicadas deverão ser requeridas ao juiz competente. Durante todo o procedimento de execução civil, haverá possibilidade de participação do juiz competente para garantir que sejam respeitadas as garantias processuais e os direitos fundamentais processuais nas questões suscetíveis de discussão
e que possam causar prejuízo às partes, assim como em situações excepcionais, para a qual seja necessário, demandado e requerido a manifestação do juiz. Muito obrigado pela atenção proferida e fico aberto para as perguntas de todos vocês. Muito obrigado novamente. Obrigado. Professor, me ouve bem? Sim. Tá, bom, tivemos alguns problemas durante a sua exposição, mas que não prejudicaram a gravação, então peço desculpas aos alunos aqui. Durante a sua exposição, o som teve um probleminha, mas enfim, acho que a gente conseguiu, ao final das contas, ouvi-lo bem. Eu queria, obviamente, primeiro agradecê-lo por toda a atenção conosco desde o início, né? O professor sempre foi muito solícito, e eu digo aqui aos alunos, quando fiz o convite, ele aceitou de pronto. Sabia das dificuldades que nós temos aqui na Universidade Federal, mas, ao fim e ao cabo, tudo se resolveu. Queria agradecer também a presença, estou vendo aqui meu colega, grande amigo Marcelo, que pôde acessar a sala, espero que ele tenha gostado também da exposição. O professor Marcelo é um amigo do Espírito Santo, um professor de processo civil também de grande monta, e eu aproveito também para depois já convidá-lo para estar aqui conosco também. E queria aproveitar para poder perguntar aos alunos se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. E também, antes que os alunos façam, eu queria, professor, não só, além de agradecer e também fazer aqui menção a alguns estudos, que depois eu vou passar aos alunos, professor, alunos que o professor escritos que o professor já fez sobre o tema, para que eles possam depois também se aprofundar a respeito disso. Nós temos aqui alunos, desde alunos do 5º ano da faculdade até alunos do começo da faculdade, então, para alguns, o tema pode ainda ser um pouco árido, mas nós aqui da casa vamos tentar fazer com que eles consigam compreender melhor todas as lições do professor. Mas eu queria, professor, aproveitar para fazer essa primeira pergunta, né, se caso os alunos depois queiram fazer alguma. A minha primeira pergunta, e eu vi aqui depois, salvo engano, alguém levantou a mão aqui, no nosso sistema, professor, inundado de processos, tem tentado desenvolver algumas formas de melhoria da prestação judicial executiva, e uma delas é essa ideia da desjudicialização. Esse nosso projeto, que o senhor fez referência, ele vem enfrentando algumas críticas da doutrina, e por conta disso, inclusive, ele já foram apresentadas novas versões desse projeto. Uma das principais mudanças que hoje o projeto tem é que a primeira opção a primeira versão, melhor dizendo, era um projeto que obrigava o exequente a ir aos cartórios. Era uma desjudicialização obrigatória. Então, pela redação do projeto de 2019, aquele que tivesse um título executivo precisava necessariamente, em vez de ir ao judiciário, ir a um cartório de protesto. E a versão mais recente, apresentada, salvo melhor juízo, no ano passado, ela diz que essa desjudicialização passa a ser facultativa. Essa, inclusive, foi uma das principais críticas que vários professores fizeram ao projeto. E aí, então, por essa versão atual do projeto, o credor pode escolher ir ao cartório ou continuar no Poder Judiciário, como a gente normalmente já faz. E a outra crítica que era muito ácida ao projeto era de que as decisões do juiz eram irrecorríveis. Então, se você levasse a sua execução ao cartório e houvesse algum problema, por exemplo, um bem que foi penhorado de forma indevida, eu iria reclamar ao juiz, como bem disse o professor. Essa decisão do juiz não era passível de recurso. Essa foi outra alteração que o projeto teve, e hoje, então, já é possível, se a redação do projeto atual for levada a cabo, é possível que haja interposição de agravos e todos os outros recursos presentes no nosso sistema. Então, esse projeto vem sendo debatido, vem sendo discutido com bastante veemência por parte da doutrina, mas eu queria saber do professor se existe algum desses sistemas que o professor já colocou, que essa desjudicialização é obrigatória, ou se existe essa possibilidade de que, como nós aqui estamos discutindo, de o credor escolher em levar ao Poder Judiciário ou
escolher levar para o agente de execução ou o profissional que tiver responsabilidade para conduzir a execução. Não sei se me fiz claro, professor. É claro, professor Márcio, a pergunta que tem feita é claro, eu conhecia as observações feitas para o cartório de protesto e a alternativa de opção do credor. O problema que eu acho nestas observações é não olhar a execução como um tema de políticas públicas. Se eu vou deixar como opção para o exequente de ir para o agente de execução ou ir para o juiz, estou criando uma imprevisibilidade de como vou fazer com essa carga de casos que estão atualmente no judiciário, como vai ser de futuro. É imprevisível, porque tudo depende da opção do exequente, da opção do credor. Nos modelos que eu tenho mencionado, um caso exitoso, onde a execução tem um funcionamento muito, muito bom, como na França, como nos Países Baixos, onde tem profissionais liberais, eu não tenho opção. Eu não tenho a opção de ir para o judiciário, é para um processo de conhecimento. Eu vou para a execução a quem é competente para a execução, que são estes agentes executivos, que são agentes que têm formação de juiz. A formação de grau e de pós-graduação é uma formação de excelência. Então, é obrigatório ir para eles, nesses sistemas que eu falei. Mas, pensando ali na possibilidade, na hipótese que nestes sistemas tenha a possibilidade de escolher o credor, o exequente, de ir para um agente de execução ou ir para um juiz, com certeza ele vai escolher o profissional que melhor sabe fazer o trabalho, que é o agente de execução. Ponto número 1. Ponto número 2. Normalmente, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, para ir ao juiz, vai precisar de advogado, vai precisar de um custo adicional para a execução. Então, eu não vou ao juiz. Vou ao auxiliar, que é o agente de execução, onde eu pago uma taxa, não preciso de advogado, não tenho custos associados para começar a execução, e é a melhor alternativa. É uma alternativa onde trabalho com incentivos do mercado. Ponto número 1. Ponto número 2. As decisões do juiz, quando tenha uma controvérsia criada no procedimento de execução extrajudicial, da execução, vamos chamar de execução desjudicializada, a possibilidade de requerir perante o agente de execução, e em caso que o agente de execução, a decisão do agente de execução seja negativa, de recorrer ao juiz, eu não acho problema nenhum em que as decisões do juiz possam ser recorríveis também. Não acho problema nenhum nisso. Posso regular um sistema com as decisões do juiz recorríveis, mas que o recurso não impida a prossecução da execução.
Então, recurso que não tenha um efeito suspensivo de execução. O que temos que ter presente é que a execução tem duas. Para falar como exemplo, são duas ruas paralelas. Uma rua é a rua da discussão da ação executiva. Quando eu começo a execução, é o partido de futebol onde o devedor, pelo fato de ter um título executivo, ele já começa ganhando 1-0. É o credor, perdão. O devedor tem que destruir essa ação executiva, que é forte, já foi aceitada. Essa é uma rua de discussão. A discussão e a controvérsia na execução sobre os requisitos para exercer essa ação executiva. Exercícios vinculados ou defeitos vinculados eventualmente a pressupostos processuais, defeitos vinculados à própria ação executiva, por exemplo, não existir título executivo, ou defeitos relacionados à existência da própria obrigação conteída na ação executiva. Essa é uma rua de discussão. Mas de execução temos uma rua paralela, a rua das medidas ou meios executivos e das medidas e os meios coercitivos. As ruas são paralelas. Eu posso discutir tudo o que eu quiser aqui até discutir perante o juiz, até discutir perante o juiz com possibilidade de recorrer à decisão do juiz por um juiz superior. Mas as medidas executivas, essas que estão acá, elas ainda continuam. Tem vida independente da discussão esta. Obviamente, eu também posso discutir medidas executivas, pelo fato de ser medidas executivas que são irrazonáveis porque não são necessárias, não são adequadas, idôneas, ou não são proporcionadas. Mas a discussão das medidas executivas ou dos meios executivos não tem efeitos suspensivos dos meios executivos. Então, como vocês conseguem olhar, são duas ruas paralelas, mas que têm conexão de incentivos negativos e positivos para impedir uma litigação na execução, uma litigação de má-fé. Vou ter sempre a possibilidade, como executário, de poder discutir a execução no judiciário, até pelo fato que posso discutir a execução após que a execução seja terminada e eu, como devedor, tenha pagado tudo o que correspondia a pagar. Eu posso discutir num processo de conhecimento perante um juiz, que seja ou que eu fale de uma execução que foi injusta. Tenho essa possibilidade. Então, essa é a minha resposta para tentar organizar. A execução precisa de ser olhada como um tema de políticas públicas. Ponto 1. Se eu vou fixar a opção para o acreedor, tem que ficar claro para o acreedor que a opção judiciária é mais custosa pelo fato que vai precisar de um advogado, ponto 1. Ponto 2. A gente não tem que olvidar, não tem que esquecer que a opção judiciária vai implicar mais casos para o judiciário, isso é, mais custos para o judiciário de uma atividade que é normalmente não complexa, como é a discussão na execução. Então, a opção para via desjudicializada ou via judicial, acho que não vai dar certo. Não vai dar certo se os incentivos estão claros para que o exequente possa escolher a via da
opção desjudicializada. E segundo, não consigo olhar problema nenhum em que as decisões do juiz sobre controvérsias na execução desjudicializada possam ser revisadas e recorridas perante um juiz superior, sempre tendo em conta estas duas ruas paralelas e que o recurso não impede que as vias executivas, as medidas de execução, os meios executivos típicos e atípicos tenham uma vida independente da discussão que possa dar-se em relação à ação executiva. Eu não sei se consigo ser preciso e claro sobre estes pontos, mas acho que são dois pontos que precisam esclarecer estes elementos. É porque a discussão que está tendo o Brasil já há muito tempo, uma discussão muito antiga, nos sistemas que já têm escolhido uma execução desjudicializada. Ficou claro, professor. Obrigado. Ficou claro. Acho que o pessoal também conseguiu entender bem os dois pontos aqui colacionados. Queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Pode. Eu fiquei um pouco confuso com a questão, quando se diz profissional liberal atuar na execução. Como que esse conflito de interesses, do interesse do setor privado e o interesse em si do executado, do execuente, esses princípios, como que eles existiriam aí em paralelo, sem um entrar em confronto direto com o outro? Por exemplo, a obtenção do lucro, com às vezes com um princípio ou uma garantia constitucional ali do executado, por exemplo. Não sei se o professor conseguiu ouvir. Não consegui ouvir. Tá. Eu vou resumir a pergunta do Yuri, que é uma pergunta que aqui a gente também tem sido objeto de discussão. Como conjugar, professor, o interesse do profissional liberal, que trabalha com a ótica privada, com a preservação das garantias do executado, que eventualmente disposto em uma execução conduzida por esse agente privado? Salvo engano, é mais ou menos essa pergunta que Yuri coloca. Eu vou responder fácil. É sempre a mesma pergunta no âmbito latino-americano. É sempre a mesma pergunta. A constitucionalidade e os direitos fundamentais e as garantias do devedor, quando tem um profissional liberal que está na frente do processo executivo, no procedimento executivo desjudicializado. Eu vou fazer uma contra-pergunta para quem tem feito a pergunta antes de avançar na minha resposta. Além do juiz, qual é o funcionário mais importante nos processos de insolvência, no direito concursal brasileiro? É uma pergunta para quem tem feito a pergunta para mim. Tem algum profissional que tenha participação importante no processo concursal brasileiro? É o administrador judicial aqui, professor, do nosso sistema, que já respondendo ao Yuri, já adiantando, via de regra, um administrador privado, né? Ele é privado ou é um funcionário judicial? É privado. É privado também, como é em toda a Latinoamérica. Agora, num processo que é muito mais agressivo que a execução individual, a execução singular, que é o que estamos falando agora, tem um profissional liberal. E a gente não tem pergunta nenhuma sobre as garantias do executado e o profissional liberal, a visão liberal ou não. Ninguém pergunta esse problema. É porque na execução singular temos que perguntar-nos sobre isso. A resposta é bem fácil. Se você tem uma regulação adequada
pode confiar nesse profissional liberal. Pode confiar que esse profissional liberal, com controle cruzado do exequente, executado, juiz e o próprio, podemos falar da associação desses profissionais, vão controlar. Quando tem regras precisas de que o que ele pode, ele não pode fazer, o profissional liberal sabe o que pode fazer-se, sabe o que não pode fazer-se, e ele é profissional, como vocês que vão ser advogados. Então, se vocês que vão ser advogados, eu começo a pensar como um advogado vai participar de um processo judiciário e como vão se respeitar as garantias das partes desse processo. Pelo fato que esse é um profissional formado em direito, que tem e conhece, ademais das regras públicas estaduais, tem código de ética profissional no exercício. Então, o profissional liberal, acho com certeza, tem muitos mais controles que um funcionário judicial que participa da execução. Eu não sei se alguém ou alguns de vocês viu alguma vez a um juiz ir a penhorar um carro, por exemplo. Alguém tem olhado isso alguma vez? Um carro que está na rua, que é do devedor, tem que ser penhorado e vai ficar num depósito em custódia. Alguém tem olhado alguma vez a um juiz que tenha feito isso? Eu jamais tenho visto isso. O juiz não vai ir para a rua. Para um funcionário que auxilia um juiz. E, normalmente, esse funcionário não tem a formação profissional de qualidade que tem um profissional liberal. Por exemplo, um advogado. Por exemplo, um agente de execução nos países que têm agente de execução. E acredito que se respeitam as garantias e direitos fundamentais do executado. Quando as garantias e direitos fundamentais do executado não são respeitados, o executado vai perante o juiz. Vai perante o juiz e o juiz controla que esse processo executivo desjudicializado seja acorde a direito e respeite os direitos fundamentais do devedor executado. Então, eu não sei se conseguem olhar isso. A gente não discute muitas coisas. Pelo fato que os sistemas jurídicos já têm internalizado, já não são problemáticos. Eu poderia discutir com vocês por que os notários podem fazer o que os notários fazem. Por que não pode isso ser feito exclusivamente pelo juiz? É pelo fato que no sistema tradicional latino-americano, com influência lusitana, não a influência do Código de Processo Civil de Portugal e da Constituição Portuguesa, mas a influência lusitana, e nos países de influência espanhola, o centro do sistema de justiça é só o juiz. E é isso um modelo já esgotado. O juiz não pode fazer tudo. Então, a desjudicialização é uma resposta à jornada racionalizada para gerenciar políticas públicas de um acesso à justiça, neste caso, de um acesso à justiça executiva mais eficiente e mais eficaz. Excelente, professor. Muito obrigado. Acho que todo mundo aqui está agradecido com a sua exposição e também com esse momento final de debate. Eu queria mais uma vez renovar meu agradecimento ao senhor,
dizer que as portas da universidade estão sempre abertas. Espero poder compartilhar também com o senhor outras experiências. Tenho absoluta convicção de que os alunos saem daqui encantados e também ansiosos por novas exposições, novos textos. E, mais uma vez, queria agradecer a presença dos alunos também que estiveram aqui assistindo ao senhor. Essa palestra, como eu disse, está sendo gravada, a gente vai disponibilizar para os outros alunos e também para quem tiver interesse. Queria agradecer também o Marcelo, que está aqui assistindo, se dispôs a assistir a palestra do professor. E, ao final, eu queria mais uma vez pedir uma salva de palmas, professor, por estar aqui conosco hoje, nessa manhã fria aqui em Juiz de Fora, mas certamente muito calorosa pelas suas palavras. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês pelo convite. A gente fica à disposição para o que vocês gostem no futuro de organizar. Obrigado, professor. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigado, Bom professor. Dia, bom dia. Eu vou parar a gravação aqui, depois a gente conversa. Mais uma vez, muito obrigado. Peço desculpas pelo atraso inicial, mas acho que deu tudo certo. Não tem problema nenhum. Forte abraço. Isso.